Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre corrida de rua. Em especial, eu quero chegar lá na maratona. Bom, primeiro, é importante a gente ressaltar que a gente tem números muito preocupantes em relação ao número de obesos no estado do Rio, número de hipertensos. Pô, a gente tem aí números que estão indicando que em torno de 30% da população adulta está obesa. A gente tem informações numéricas aí que, se juntar o obeso e o sobrepeso aí, a gente bate aí praticamente 70% da população aqui do estado do Rio. Então são números muito preocupantes. A gente tem índices aí de 10% da população ter diabetes. Dessas pessoas, 90% são diabetes mellitus tipo 2. Então, o assunto que a gente vai trocar aqui, hipertensos, pô, a gente tem aí boa parte da população também hipertensa, tá? Tem números aí em torno de 30% também da população nossa está hipertensa. Então é importante deixar claro o seguinte: exercício físico é uma maneira que a gente tem de tentar diminuir esses números. E a corrida de rua é um exercício físico que pode diminuir bastante esse número aí a curto, médio e longo prazo, beleza? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre corrida de rua, mas antes disso eu vou fazer uma linha do tempo rapidamente do meu histórico nesse esporte. Lá em 94, quando comecei a fazer taekwondo, a gente fazia taekwondo lá na Independência. Lá na Independência você tinha quadra de futsal, que era maior que a outra quadra, e geralmente a gente fazia o taekwondo nessa outra quadra. E muitas das vezes, durante o treino, a gente começava a fazer um aquecimento, ficava correndo ali em volta da quadra ali. E isso me incentivou a correr. E eu comecei a correr e isso melhoraria a minha capacidade física na hora de fazer lutas, né? Comecei a ter um pequeno gosto de corrida ali em 94. Nesse período de 94 até 99, mais ou menos, a gente sempre batia uma peladinha lá na Ilha do Sola, e geralmente era aos domingos, de 14 a 18. A gente ia de bike, ficava lá até começar a escurecer e não ter como enxergar mais, e aí a gente ia embora. E novamente eu estava agora jogando futsal também, treinando nessas peladinhas, mas se você estiver correndo bem, você vai entregar muito na parte física. E durante muito tempo a gente ficou treinando. Tenho um amigo meu, Edinaldo, que na época a gente chegou a estudar no Fundamental 1, então a gente jogava bola, então a gente treinava muito é, parte de corrida. E aí na década de 90, ainda ali na vila, ali, no Palmital, a gente começou a fazer um karatê no domingo de manhã. E ali do karatê, a gente, às vezes, antes, às vezes depois do treino, a gente ia num trotezinho até o açude. Na época, o açude ainda tinha água. E lá a gente fazia polichinelo, flexão, abdominal. E às vezes ainda entrava na água ali, fazia um cachorrinho, apesar de nunca ter sido meu forte a água, mas para pelo menos você sobreviver se você cair na água. Então a gente fez ali, a gente ia no açude ali até 2002, 2003 mais ou menos. A gente ia ali. E esse treino de karatê a gente só realizava ele aos domingos de manhã. Aos domingos à tarde fazia a peladinha lá na Ilha do Sol. E aí em 99 eu comecei a fazer academia. Na época eu comecei a malhar no Nenel, ali no centro da cidade. E aí veio o ano de 2000 eu entrei no Bombeiro. Quando eu entrei no bombeiro, você tem o recrutamento, e ainda no teste físico para entrar, eu
eu me destaquei na época correndo lá que você corria na pista, né? Na época era 1.500 metros só, pô, então 18 anos voando, pô, então era cavalão, baixava a cabeça e saía correndo. E aí, como eu me destaquei ali no recrutamento, fui visto como uma pessoa que corria razoavelmente bem. Depois teve um convite para os bombeiros, né, para disputar natação, corrida. E então, na época, eu entrei para disputar a corrida pelo bombeiro, lá no ano de 2001, mais ou menos, entre 2000 e 2001. E aí foi quando eu comecei a ter o meu primeiro treinador, na época, o Coronel Fernando. Ele dava umas fichinhas de treino, ele cortava lá e dava para gente no papel os treinos. E na minha cabeça, eu tinha que treinar 7 vezes por semana, tinha que descansar. Só que na planilha dele não vinha tudo certinho, o que que tinha que ser feito. Só que aí, quando não tinha treino, eu ia treinar assim mesmo, porque eu achava que tinha que treinar a todo custo. E a saúde lá em cima, alto nível, 18 para 19 anos, pô, a flor da idade ali de atividade física. Então, eu, às vezes, a maioria das vezes, eu ia além do que a planilha mandava. Primeiro erro, grave. Mas conseguia entregar boas provas. A gente tinha a nossa equipe, o quarteto, que era revezamento, 4 por 2 quilômetros, cada um corria 2 quilômetros. A gente tinha aqui em Petrópolis a nossa equipe, tinha em Teresópolis uma equipe, em Friburgo outra equipe. E geralmente ele selecionava os melhores atletas para representar a região serrana na equipe com todo o bombeiro do estado. E aí você tinha os titulares, reservas. Bom, aí nessa época eu já estava treinando muito, comecei a competir corrida de rua. Eu lembro que eu fiz uma corrida do Sesc na época, em 16 quilômetros, e eram duas voltas de 8. A primeira volta eu fiz para 3:30 e a segunda para 4. Na média deu 3:45, mas olha só como que eu quebrei dos primeiros 8 para os próximos 8. A gente tinha planilha, mas não tinha essa bate-papo com o treinador. Ele passava para a gente, passava algumas instruções e vida que seguia durante a semana com aquela planilha em mãos. Bom, o tempo foi passando, aí 2005 em diante, a gente começou a ter uma pelada todo sábado no CEDERJ, onde a gente jogava religiosamente depois das tutorias, a gente ficava ali jogando bola até de noitezinha. E isso ficou ali de 2005 até 2011, mais ou menos, 12. E aí, em 2012, eu tive uma lesão grave de joelho, precisei fazer cirurgia de cruzado em 2013. E foi um baque para mim, porque eu nunca tinha feito cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia, eu voltei a fazer, já estava na academia fazendo fortalecimento, voltei a fazer meus trotes. Aí o Edinaldo, que já corria comigo lá na década de 90, me acompanhou nesses treinos, a gente treinava junto. E aí, em 2016, o Clebinho, que é um outro amigo que morava aqui no Cantagalo, ele já estava competindo e me chamou para voltar a competir. E aí a gente começou a treinar junto novamente. Quer dizer, novamente, a gente começou a treinar junto, eu e ele. E nesse treino a gente passou a ser orientado, na época, pelo professor Aguinaldo, que passou a ser o nosso treinador. Aí o Aguinaldo mandava as planilhas para a gente pelo WhatsApp e novamente a gente às vezes infringia o que vinha na planilha. Às vezes tinha um descanso ali, a gente não respeitava o descanso, mais um erro nosso. Mas eu tô enfatizando isso para vocês notarem quanto que a gente erra. A gente tinha uma coisa para seguir e fazia muito além daquilo. Não respeitava os descansos que são necessários quando você está em qualquer esporte. Bom, aí a gente ficou competindo durante 2016, 2017, até o início de 2018, quando ele parou de competir. E aí, em 2018, no início de 2018, já tinha um outro parceiro do Bombeiro aqui em Três que estava correndo bastante, o Malta, e ele estava já com o Luiz lá em Juiz de Fora.
E aí entrou o Luiz em cena. O Luiz é um treinador lá de Juiz de Fora, do time Bastos. Aí o Luiz me convidou para a gente fazer um quarteto na XC, um quarteto misto. A gente foi bem nesse quarteto. E a partir de 2018 eu passei a fazer parte do time do Luiz lá em Juiz de Fora. É um time onde a gente está muito. Até hoje a gente treina, a gente vai em diversas cidades aí pelo estado, do Rio, de Minas, e a gente gosta muito de trail. Inclusive, 2 semanas atrás, a gente fez a travessia Petrópolis-Teresópolis, uma das travessias mais bonitas do Brasil. E aí o Luiz passou a ser o meu treinador, estou com ele desde 2018, competi muito em 2016 até 2020. Até 2020, acho que foi mais de 100 provas. Eu lembro que em 2017 foram 41 provas, coisa de louco. Não aconselho ninguém mais em erro. Não aconselho ninguém a fazer isso. Na época, o Agnaldo já falava: não, não pode, tem que diminuir esse número de provas. Ia fazendo, fazendo, fazendo. Não respeitava o que era passado para mim. Aí, ainda com o Luiz também, quando ele passava a planilha, às vezes ele mandava fazer um volume, esticava um pouquinho, desrespeitando novamente o treinador. Estou deixando muito claro isso para vocês entenderem o que a gente vai terminar lá no final do nosso vídeo. Bom, aí diminuiu um pouco, que 2020 também veio a pandemia, né? Aí diminuiu o número de competições. Desde a última competição que eu fiz foi em 2023. De 23 para cá eu só venho treinando, mas não venho competindo mais. Mas olha só, eu venho treinando por quê? Porque isso incorporou na minha vida. Hoje corrida está incorporada na minha vida. Então, eu tenho a disciplina de correr, então faço meu volumezinho semanal lá. Hoje eu fico até apelidando de Michuruca, que a gente corria no Bombeiro cantando corridinha Michuruca. Então, como eu não estou competindo, então não estou treinando tiros, fartleks, longões. Às vezes eu até faço longão, mas bem, bem capenga. Então, continuo treinando. Então, tem meu volume aí de 40 a 60 semanal e vou com baixa intensidade. Bom, por que que eu queria chegar nesse ponto aqui agora? Toda hora enfatizando de errar, 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 errar. Porque nesse processo todo, você acaba, né, adquirindo algumas lesões. E algumas lesões pregressas, bem antigas já, que você foi calcificando no corpo. Então, eu tive fascite plantar em 2016, se eu não me engano. Fiz mais de 60 sessões de fisioterapia. Já teve época de canelite. Tudo isso por quê? Porque você está infringindo o seu volume semanal. Então você tem um volume, você tem uma intensidade e você começa a quebrar muito isso. Então o seu corpo vai te cobrar. O seu corpo vai te cobrar. Então a minha conversa aqui, agora, é para você, maratonista de primeira viagem. Mas, Rodrigo, eu tinha uma promessa, então não é para você. Se você tinha uma promessa e queria cumprir essa promessa na Maratona do Rio que aconteceu semana passada, eu vou citar a Maratona do Rio semana passada, que foi a mais recente aqui no estado. Então, aconteceu no domingo passado. Se você tinha uma promessa a cumprir, beleza, essa conversa não é para você. Se você já vem treinando, já está com o volume adequado, essa conversa não é para você. Essa conversa é para aquela pessoa que vai na empolgação de, tá, fulano de tal vai fazer uma maratona, eu vou fazer com ele. Eu comecei a treinar um mês retrasado, não corria e quero fazer uma maratona em 2 meses. A conversa é para você. Então é o seguinte, gente, você pode aprender apanhando, apanhando, apanhando até aprender, ou aprender com quem já apanhou bastante. Então a conversa é isso, a gente que apanhou muito, então o corpo, durante esse processo de anos e anos de treino, ele ficou castigado porque você. E olha que você tinha treinador. Às vezes por conta de você ser turrão, cabeça dura, e achar que os seus achismos resolvem as coisas. Não são assim. Existe toda uma ciência por trás e você tem que respeitar a ciência. Então a conversa é para isso. Então, respeite seu corpo, respeite seu limite. Não é vergonha nenhuma você fazer 1, 2, 3, seja lá a quilometragem que você está fazendo, o pace que você está fazendo, se você está andando, se você está caminhando, se você está
caminhando rápido, se você está trotando, se você está correndo moderadamente, correndo forte, não interessa. O importante é você com você. Pare de olhar para o seu amiguinho do lado. Ai, fulano de tal tá fazendo isso. Não. Olha para você. O que que você fazia mês passado? Pô, não fazia nada. E hoje eu faço uma caminhada de 2 km. Tá ótimo. Parabéns para você. Você saiu daquele grupo que sedentários, que não fazia nada, e já está fazendo alguma coisa. Bom, eu estou caminhando 2 km. Nossa, agora eu já consigo trotar 2 km. Olha que evolução. Agora eu estou entre trotes e caminhadas, eu estou fazendo 5 km. Nossa Senhora, parabéns para você. Vamos, vamos glorificar isso. Pô, cheguei em 5, cheguei em 8, cheguei em 10, cheguei em 12, cheguei em 15, cheguei em 18, em 21, em 25, em 28, em 30, em 35. Pô, eu vou fazer uma maratona. Repara, eu vim respeitando todo o progresso do meu corpo e eu vou entregar uma boa maratona. O meu corpo não vai ser castigado. A pessoa tem que entender que existe uma linha tênue entre superação e irresponsabilidade. Não vamos ser irresponsáveis com a gente. Vamos respeitar os nossos limites. A corrida, ela tem que ser longínqua na sua vida. É para longevidade. Não é para ser uma coisa curta e você daqui a pouco está parado e falando assim: nossa, corrida lesiona muito. Claro que lesiona, você não está respeitando o seu corpo. Às vezes, seu corpo dá alguns sinais e você não respeita aqueles sinais que ele está dando. Vamos respeitar nosso corpo, vamos respeitar o nosso momento, vamos bater palma para a gente. Se a gente está agora saindo do sedentarismo e caminhando, se agora eu pulei de uma caminhada para um trote, se eu sair de um trote para uma corrida leve, de uma leve para uma moderada para uma forte, é evolução, gente. Ok? Então, respeitem o seu momento. E se você tem dinheiro e você pode procurar uma assessoria de corrida, um personal de corrida, alguém para te orientar, sugiro que faça isso. E se você não tem como ficar pagando um professor para te orientar na corrida, hoje tem muitas pessoas que já correram muito, que têm experiência e que entregam produtos de qualidade nas redes sociais. Mas vocês têm que entender o seguinte: olhe o histórico dessa pessoa, veja se ela realmente conhece do que ela está falando. Porque na internet é terra de ninguém, então o cara pode vir falar o que ele quiser ali, e daqui a pouco você está seguindo uma pessoa totalmente fanfarrona. Então, procure ver se aquela pessoa que você está seguindo, se as orientações que ela está passando, se realmente tem fundamento aquilo que ela está falando, e para você ter uma vida longa na corrida. É isso que a gente espera para todos aqueles que iniciaram nessa caminhada, nessa jornada, nessa empreitada. Que vocês tenham vida longa. É muito bacana quando você olha aí, você tem contato com pessoas que já já está correndo aí há 10, 15, 20 anos e não tá na. Ainda tem aquela galera do efeito sanfona, né? Que tá em moda, vou começar a correr, aí corre, daqui a pouco some. Aí você não tem mais contato com a pessoa, aí daqui a pouco a pessoa volta de novo, e agora é aquela pessoa que vive de motivações. Então ela tá motivada, ela vai correr porque ela tá motivada, daqui a pouco acaba a motivação, ela para. Daqui a pouco tá motivada de novo, volta, correr, para. E fica naquele efeito sanfona. O interessante é você ser uma pessoa disciplinada na corrida. Quando você se torna uma pessoa disciplinada, você vai adequar, às vezes você vai diminuir um pouco o seu volume, mas você não vai parar. Ah, eu estava fazendo 60, 70 por semana, agora eu vou fazer 40, agora eu estou fazendo 25, agora eu estou fazendo 18, e está tudo bem. Você está respeitando o seu corpo, o seu trabalho, e você está incorporando a corrida na sua vida. É isso que a gente deseja, que você consiga ter esse entendimento e que quem fez a maratona, beleza, fez e está tudo certo agora, mas faça isso, respeite seu limite, o seu tempo. E quem estava pensando em fazer uma maratona agora no segundo semestre, começou esse ano, reflita a respeito. Deixa para fazer o ano que vem, ou daqui a 2 anos. Comece a correr bem, quilometragens menores, para chegar numa maratona, entregar uma maratona legal,
uma maratona que não vai te dar uma fratura, não vai te dar uma fascite plantar, não vai te dar uma canelite, não vai te dar uma fratura por estresse de bacia, uma fratura por estresse no calcanhar, e você vai evitar esse tipo de fratura por estresse, que às vezes aparece porque você, do nada, aumentou abruptamente o seu volume de corrida. E o seu corpo vai te cobrar isso. Beleza? Então é isso, meu povo. Espero que entendam que isso é para o bem e para a longevidade de vocês no esporte. Forte abraço, até a próxima.